O meu primeiro assunto, a encrenca da Procuradoria-Geral da República com a força-tarefa da Lava Jato. 4 dos procuradores da Lava Jato em Brasília pediram demissão, pediram para cair fora depois que a subprocuradora-geral foi até Curitiba para se informar sobre o trabalho da Lava Jato de Curitiba, que ficou muito famosa, até chamada de República de Curitiba, durante a gestão do juiz Sérgio Moro à frente da 13ª Vara Federal de Justiça. E o Procurador-Geral da República, Augusto Aras, fez o que tinha que fazer, mostrar a sua autoridade, e não deixou por menos. Lava Jato não é órgão autônomo, faz parte do Ministério Público Federal e precisa se ater aos seus limites. Eles estavam realmente ultrapassando limites há muito tempo, isso já vinha sendo detectado e acusado, mas nada tinha sido feito. Bastou agora o Procurador-Geral da República mandar a subprocuradora até Curitiba para se informar sobre o andamento de processos que lá estão, para que houvesse esse movimento de promotores em Brasília, que, afinal de contas, nesses tempos não estão tendo tanto trabalho quanto já tiveram outrora. Então, praticamente, é apenas simbólica essa manifestação de desagrado à condução do Ministério Público Federal pelo Procurador-Geral Augusto Aras. Ou ele se impõe agora, ou vai ficar aí sem pulso para tratar com os procuradores que se julgam num desfile de egos superiores a qualquer mortal. Muito bom dia, Thaís Freitas. Muito bom dia, José Paulo de Andrade, Pedro Campos, Cláudio Humberto, ouvintes aqui da Rádio Bandeirantes no Jornal Gente. E olha, queria começar hoje aqui com 2 boas notícias do programa. Uma delas que como é bom, não é? A gente começar a semana sem ter que comentar crises geradas artificialmente por pessoas que estão na liderança do país, não é? Esse fim de semana foi mais um tranquilo, ninguém falou bobagem, não teve manifestação contra isso e aquilo, enfim, um clima mais tranquilo no país. E é muito bom que seja assim, porque os problemas que nós temos aqui já são grandes o suficiente para que a gente não precise gerar problemas à torta e à direito ali, como se tivesse os problemas da cartola. Então parece que é mais uma semana que a gente começa na tal da paz política, na nova fase, o governo de Jair Bolsonaro num momento mais tranquilo. Ufa, é bom que seja assim. E a outra boa notícia, o nosso ouvinte já deve ter percebido que esse novo normal é uma situação temporária, não é? E ruim, porque nós temos no Brasil e no mundo lugares que flexibilizaram a quarentena e que estão tendo que rever esse avanço. Por exemplo, Belo Horizonte, por exemplo, interior de São Paulo, e no mundo o caso mais preocupante, mais gritante é o da China, onde começou o coronavírus e onde agora há uma preocupação muito grande com a tal da segunda onda, assim como nos Estados Unidos. Então, com esse quadro, o nosso ouvinte já percebeu que a situação só será resolvida mesmo, quando tivermos uma vacina. E a boa notícia nesse campo, e é bom também que os governos gerem boas notícias, a gente precisa disso, é que o Brasil está fortemente aliado a 2 das principais pesquisas de vacinas que acontecem nesse momento. Uma delas, via governo do estado de São Paulo, com o laboratório chinês, que já fez um acordo aqui com o Instituto Butantan para fabricar a vacina assim que ela tiver todas as aprovações e passar por todas as fases. Isso ainda é uma aposta, mas que tem que ser feita, porque sem apostar, se houver vacina, a gente vai ter dificuldade em fabricar. E nesse final de semana, a grande notícia do governo federal também, fechando o acordo com a Universidade de Oxford para produzir no centenário laboratório da Fiocruz, Biomanguinhos, no Rio de Janeiro, essa vacina, caso ela também seja aprovada. Então, para aqueles que tinham medo que o Brasil fosse excluído da produção mundial de vacinas, ou que não recebesse as doses, até pelo posicionamento dos governos, quando esses medicamentos estiverem já prontos, esse medo não existe mais, e é com essas notícias que a gente também começa a nossa semana. Cláudio Humberto, direto de Brasília. Bom dia, Cláudio.
Olá, Thaís Freitas, muito bom dia José Paulo de Andrade, bom dia Pedro Campos. E ainda tem a vacina por spray nasal que está sendo desenvolvida pela Universidade de São Paulo, que é outra notícia muito positiva nesse campo, né, Thaís? Olha, hoje eu trago como destaque um assunto que é muito triste, né? Hoje, nesta segunda-feira, o Tribunal Superior do Trabalho deve concluir um julgamento que vai aprovar mais um grave retrocesso naquela reforma trabalhista que foi aprovada durante o governo de Michel Temer. Em plena crise provocada pela pandemia do coronavírus, né, com a economia quase paralisada, milhares de empresas fechadas, 500 mil postos de trabalho também já fechados, o Tribunal Superior do Trabalho toma uma decisão que desestimula ainda mais a oferta de empregos, tornando as condenações trabalhistas ainda mais caras e insuportáveis para a maioria dos empregadores no Brasil, que, como a gente sabe, 80% quase dos empregadores são de micro e pequenas empresas. Trata-se da arguição de inconstitucionalidade de um dos parágrafos de um artigo, o artigo 879 da CLT, que é uma ação que foi movida por pelegos aí do movimento sindical, patrocinados por advogados milionários, aos quais interessa mesmo aumentar o valor das indenizações com base no índice de correção monetária dos débitos trabalhistas. Atualmente é pela TR, segundo esse artigo da CLT. Mas aí o Tribunal Superior do Trabalho, sensível ao lobby dessa gente, está transformando esse indicador no IPCA-E, e sem modulação, sem qualquer modulação. Isso vai provocar um acréscimo expressivo no valor de todas as condenações trabalhistas. E é um tiro no pé do estímulo que este momento exige de oferta de empregos. Bom, essa é uma semana importante e diferente para a quarentena, né? Em São Paulo, nós vamos ter a preparação para a reabertura e retomada de algumas atividades da economia e também alguns setores que, com o avanço, né, para uma nova classificação anunciada no fim da semana passada, já permitem, por exemplo, na sexta-feira dessa semana, a reabertura de clubes sociais aqui em São Paulo e também de igrejas, né? Na semana que vem, exatamente daqui uma semana, nós vamos ter a possibilidade da reativação de outros setores da nossa economia. Foi um acordo que foi firmado aí entre as entidades aí que representam bares, restaurantes, cafés e a Prefeitura de São Paulo. É grande a expectativa que se tem pelo momento em que estamos vivendo nesse ano de 2020. Exatamente nesse período estão começando férias escolares em muitos dos colégios aqui públicos e privados. Então você vai ter, claro, uma grande quantidade, né, de famílias que não vão viajar por imposições econômicas, por restrições econômicas, por problemas também de restrição que outras localidades estão enfrentando, e é sim esperada uma movimentação intensa já por esses locais, porque pelo menos parte do dia, né, os pais estão auxiliando os filhos em tarefas escolares. A partir do momento em que as crianças estarão de férias, é um novo desafio para cada família. O que fazer, né, com essas crianças o dia inteiro dentro de casa? Então, é algo que precisa ser estudado, precisa ser muito bem conduzido, né, pela Prefeitura aqui de São Paulo e os municípios da região metropolitana que estão na mesma situação. É a única região do estado em que nós temos essa liberação, esse avanço para a liberação de tantas atividades, e me parece óbvio que a circulação vai aumentar, né, nesse período de férias. Por isso é importante que a gente discuta aí os protocolos para justamente não viver a experiência que hoje, né, está acontecendo em Minas Gerais, por exemplo, no sul do país, né, que foi a reabertura da economia e depois a regressão, a volta, né, para uma quarentena mais rigorosa. Precisamos saber exatamente como que isso vai se dar, como que vai ser, por exemplo, o horário de funcionamento, né, desses clubes, porque, sem sombra de dúvida, vai ser uma alternativa para quem está com os filhos dentro de casa.